No gramado em que a luta o aguarda, um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela presença, obrigado já pelo like antecipado e também pela sua inscrição. O tema deste vídeo é a psicologia do esporte, da onde vem a força mental deste time do Palmeiras. E para isso eu vou conversar com um cara que tem só 7 livros publicados sobre o tema. Ele é doutor em psicologia, formado pela Universidade de São Paulo, presidente da Associação Paulista de Psicologia no Esporte e, claro, é psicólogo, claro, e trabalhou no Palmeiras de 2005 a 2006. João Kozak, obrigado, garoto. Grande abraço, tudo bem? Salve, Massini! Grande abraço para você também, os amigos aí do canal. Uma satisfação imensa estar aqui para a gente falar sobre um tema bastante atual, né, em se tratando de futebol brasileiro, e acho que um tema necessário também para que a gente possa expandir sempre nosso conhecimento sobre atleta, sobre ser humano, que é uma tarefa aí dos grandes clubes, né? Bom, vamos lá. Antes de você, de cara, achar que psicologia é algo para gente maluca e tal, não é. É importante para todos nós em todas as áreas de atividade humana, e no esporte também. Recentemente, o Abel falou sobre o caso do Alisson. O Alisson teve uma depressão muito grande a ponto de pensar em se matar. Quem tem ou teve suicídio mais próximo na família, como eu, entendo muito bem o que o Alisson está passando, passou, né? Parece que agora passou, e ele contou com o apoio dos amigos, jogadores como o Luciano e como o Mike. Mas a gente vai falar com um cara que está há 32 anos nisso, né? Você sabe, João, que jornalista é generalista, ele estuda de tudo um pouco e no fundo não sabe porra nenhuma. Mas na área de psicologia do esporte, eu identifico duas formas de classificar um líder: o líder finito e o líder infinito. O líder infinito é o cara que melhora a vida do atleta quando ele vai à feira, vai ao supermercado, a relação dele com a sogra, a relação dele com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, enfim. Enquanto o cara não está no papel de trabalhador do futebol, ele está fora desse ambiente, ele vai se tornando uma pessoa melhor, e eu enquadro o Abel Ferreira nesse lugar, né? Que eu coloco o Abel nesse lugar. Ele é muito competitivo, não gosta de perder, ganha muito mais do que perde, às vezes ele se perde quando perde em campo, né? Tem tudo isso, tá tudo aí dentro desse pacote, mas, cara, discutir se ele é bom ou ruim, acho que nós já passamos dessa fase, porque o pacote dele é maravilhoso. O cara ganhou 8 títulos em 3 anos e tá aí vivo em mais um. Você concorda com essa afirmação do Dr. Massini, psicólogo? E se isso, qual é a influência que isso tem na gestão de um grupo como o do Palmeiras, um trabalho de 3 anos, que é capaz de virar um jogo, né? Estava 3-0 para o Botafogo, 3-1 pênalti contra, e depois o jogo termina no 4-3. Já pedindo para você que está vendo a gente deixar o like, se inscrever no canal. João, quero te ouvir, por gentileza. Massini, sem dúvida nenhuma que o Abel ele performa, né, um trabalho singular, eu diria, não só em termos de Palmeiras, mas em termos de futebol brasileiro, por conta da visão, essa visão macro que você tão bem aí explicou, descreveu, da visão da preocupação que ele tem de atleta e de ser humano. Ele entende que um ser humano melhor performa melhor. E ele está certo. Da década de 80, 90 para cá, a ideologia de corpo, mente, alma vem dos Estados Unidos, das grandes empresas, das grandes instituições, e meio que se misturando com a ideia do esporte, que também é uma área de alta performance, assim como nas grandes empresas. Não é à toa que a psicologia do esporte também ela ingressa no ambiente corporativo, mas isso acho que pode ser até um papo para um outro momento. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a ideia, né, os conceitos que o Abel tem, tanto de base quanto dos atletas profissionais, essa preocupação com o aspecto emocional, essa ótima relação que ele tem com os departamentos de psicologia das equipes que ele trabalha, ele mostra, né, que existe aí o desejo dele contribuir para o atleta e para o ser humano, né? Eu falo para o ser atleta e para o ser humano. São faces da mesma unidade, é bom que se diga.
o que aconteceu no Rio de Janeiro, para a gente entender um pouco essa questão da liderança, o que ele faz ali no vestiário de não substituir nenhum atleta, porque se ele o faz, ele poderia colocar nas costas do jogador que saísse o peso, a culpa dos 3-0 contra. Ele chega, o que se sabe, né, que ele chegou para a equipe e disse: olha, é o que nós temos, não chegamos mais aonde, não podemos abaixar mais. A gente chegou, batemos a cabeça no chão. É daqui para frente, é daqui para cima. E vocês vão para lá e vão jogar o futebol que vocês sabem, né? E aí os atletas foram para o campo de jogo e aconteceu o que aconteceu, né? Eu acho que isso é um manejo de líder, um líder que confia nos seus comandados. E essa confiança se estabelece quando ela se estabelece no grau que aparentemente se estabeleceu entre Abel e os jogadores. Você tem essa possibilidade de fazer grandes manobras no plano emocional e no plano comportamental com atletas, mesmo que isso aconteça no intervalo de um placar contrário de 3-0, em que o time adversário volta ao gramado achando que a fatura estava definida, né? Mas, E João, aí aí inverteu-se, acho né? acho que aí tem um detalhe. Para confiar, você precisa conhecer. Sim, E aí a diferença que eu sempre falo aqui, uma diferença de um trabalho mais a longo prazo, em termos do Brasil, 3 anos são quase 10 em outra área. É muita coisa, né? Então, é por isso que é importante, às vezes, quando o resultado não vem, porque se ele tivesse sido demitido lá contra o CRB, ou agora mesmo, tomou a tunda aí do São Paulo, perdeu do Boca, se tivesse sido demitido, o novo treinador que estivesse chegando, mesmo com todos os dados da psicologia que o Palmeiras tem lá, e tem sim um trabalho muito bem feito, com a Gisele, né, que está lá há algum tempo, é, para você colocar isso em prática, você precisa conhecer a reação do jogador, ou não. Você precisa conhecer como ele reage ali quando ganha, quando perde, quando empata, quando toma cartão, quando vai expulso, como é que ele fica durante a semana, como é que está a família dele, o que está passando com ele no âmbito familiar e fora do ambiente profissional. Ou eu estou errado? não, tá perfeito. Eu acho até que o próprio trabalho psicológico ele envolve um grau de confiança. Você precisa confiar para poder se abrir, para poder performar, para poder atuar. E a confiança entre atletas e novos treinadores tem um tempo e nem sempre se estabelece, hein? É bom que se diga. Não é à toa que muitos técnicos entram, ficam 2, 3, 4 meses e vão embora, porque a equipe acaba não dando o suporte e nem a abertura necessários para ver uma boa relação, tanto na questão da conduta gerencial, esportiva, como naquela coisa que a gente fala no bom popular, né, quando o santo não bate, né? É preciso bater o santo e é preciso que haja conceitos básicos que o Abel tem, isso está muito claro, e que boa parte dos técnicos não tem aqui no Brasil, que é essa questão da valorização da psicologia. Hoje em dia, ainda hoje em dia, imagina, eu comecei em 1988, na época que a gente ainda falava do professor João Carvalhais, que reprovou o Garrincha, e o Garrincha foi a grande sensação daquela Copa que o Brasil ganhou, e aí todo mundo, então, psicologia não funciona, etc, etc. Só que as pessoas não lembram como foi o fim do Garrincha, morreu precocemente de cirrose hepática. Então, será que dados daquelas avaliações que eram muito preliminares, se a gente fala que a psicologia do esporte hoje ainda é nova, imagina o professor Carvalhais na final da década de 50, começo da década de 60, que a psicologia não era nem profissão no Brasil. Então, veja, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala em preconceito. E o futebol brasileiro ele ainda é muito preconceituoso, Massini, quando a questão é psicologia. Não à toa, muitos clubes aí chamam comandantes do BOP para missão dada, missão cumprida, aí o jogador entra mordendo a boca, toma cartão amarelo com 8 minutos de jogo, é expulso no final do primeiro tempo. Não é assim, cara. A psicologia ela é uma ciência, o comportamento ele é uma ciência, a motivação é uma ciência. E acho que essas ideias todas o Abel trouxe com ele quando chegou da Europa. João, bom, eu estou conversando aqui com o João Kozak, que é psicólogo do esporte, doutor na área,
tem 7 livros publicados, já esteve no Palmeiras também em 2005, 2006. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar a sua questão também, a sua opinião a respeito do que a gente está debatendo aqui. João, se você fosse fazer uma entrevista com o Abel, uma anamnese com o Abel, para entender o que é o Abel Ferreira, com o que você já viu até aqui, não sei se você já teve algum contato com ele pessoal, Nunca. não, né? O que que você diria? Como você colocaria no papel Abel Ferreira, treinador? Com o que você sabe, com o que você viu até Só por aqui. observação, exatamente. Só a distância é importante a gente dizer, né? A distância e por intermédio de uma observação, o que eu teria vontade de dizer ao Abel hoje é o seguinte: primeiro, dar os parabéns pelo campo, pela noção, né, pelo campo ideológico que ele tem, que relaciona a área, a unidade do humano àquele que pratica performance, ou seja, o indivíduo ou o jogador de futebol, falando o bom português. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é também parabenizá-lo por conta e em decorrência desse conceito que ele tem de atleta ser humano, o apoio à psicologia que falta muito no futebol. Em terceiro, dizer que o manejo que ele tem, né, em relação aos momentos de dificuldade, ao cuidado que ele tem com atletas da base, ao cuidado que ele tem com os atletas do profissional também, que esse é um cuidado que ele está oferecendo não só aos atletas, mas aos indivíduos também. Né? O cuidado com a família, o cuidado com a forma que você gerencia a sua vida, porque tudo isso impacta no campo de jogo. Daria também, faria esse reconhecimento a ele. E se eu pudesse dar uma dica, Massini, mas de verdade, eu diria para ele para tentar ao máximo se controlar. Tô deixando você sozinho na tela, que é para você Se dar a dica controlar. de novo, ó. Vamos de novo. Pode falar, ó. Eu daria a dica para o Abel o seguinte: para o Abel, ele conseguindo se controlar cada vez mais, respirar um pouco ali à beira do gramado, não esperar que haja a justiça plena dentro dos gramados, porque o próprio futebol, e agora com a história do VAR, que é linha em cima de linha, que em cima da linha vai ter uma hora que vai ser favorável, vai ter uma hora que vai ser contrária à decisão, mas, sobretudo, para ele poder exercer todo esse know-how, né, que ele tem em relação à preparação, ali também à margem do campo. Muito embora a reação destemperada dele não chega a desequilibrar os atletas, tamanha é a confiança e como o grupo é fechado em relação a ele. Eu digo isso porque outro dia ele foi fazer um exame e deu que está com arritmia, ele é muito novo, com a preocupação com o ser humano, ele tem tanta preocupação com o ser humano, e aqui cabe a nós também a preocupação com o ser humano, Abel. Abel, a vida não é só futebol, a vida não é só ganhar títulos, embora eu sei que isso vem em primeiro lugar por conta da sua dedicação, mas eu quero dizer da preocupação enquanto um profissional da área da saúde com a sua saúde. Contenha-se um pouco, vai fazer bem para você e certamente, de alguma forma ou de outra, vai fazer bem para a equipe também. E existem formas de você lidar com isso, viu, Abel? Tá aí para você, ó, uma dica. Existem formas, existem mecanismos, métodos na psicologia para a gente trabalhar um pouco isso. Saber usar isso a seu favor, né? A hora certa de reclamar mais duro, de reclamar mais brando. Tem tudo isso no futebol que o João tá deixando essa dica para você aí. Ô, Massini, tem Você até, se você vê, me permite aqui, dentro ainda claro, desse assunto que a gente está falando, eu queria também colocar uma coisa relacionada ao Abel, que é mais um elogio. O Abel, você vê ele destemperado, você vê ele bravo, ele chuta garrafinha, microfone e tal, mas você não vê o Abel xingar jogador. O Abel não xinga jogador. Isso as pessoas pouco falam. Ah, porque o Abel isso, porque o Abel aquilo. O Abel ele quer ganhar, ele fica destemperado, ele não suporta injustiça, mas ele não agride verbalmente o jogador. Aí muita gente, Massini, no futebol, e eu trabalhei em muitas equipes nessas décadas todas, a gente ouve lá dentro do vestiário, da preparação,
futebol é assim, depois fica tudo bem, depois fica tudo bem. Desculpa, não fica tudo bem. Dependendo do que é dito, não fica tudo bem. Sabe essa coisa de que acontece no campo, fica no campo? Não é verdade. A prova essa é o Diniz com o Tietê, né? Que trouxe Então, transtornos à vida do Tietê, pois é, justamente o Diniz, que tem formação em em psicologia, e se psicologia, destemperou. João, dá para dizer que o time do Palmeiras é a imagem e semelhança do seu comandante, Abel Ferreira, em dá, campo? dá. Eu não preciso nem pensar nisso, porque uma equipe que está perdendo de 3-0, está perdendo de 3-1, tem um pênalti contrário. Aí vai um garoto de 17 anos, num goleiro quase sênior já da seleção brasileira, e fala assim: ó, pula para cá. Ó. Ele só apontou aqui, ó, ele vai chutar ali. E um menino que, durante a partida, fala: toca em mim, toca em mim, toca em mim. Um garoto de 17 anos que veio de um período de muitas dificuldades e queda no alto rendimento dele, na qualidade da alta performance, e consegue se sobrepor a todas as dificuldades no campo adversário, com o time perdendo de 3-0, e ele bate no peito e fala: toca em mim, que eu resolvo. Então, peraí, isso não é comum. E não é comum alguém com o talento do Hendrick, não é comum alguém com o talento do Hendrick e essa, eu não vou dizer maturidade, porque eu não quero colocar esse peso nas costas dele, mas com esse manejo, né, de conflito num momento, como ele consegue ser protagonista com tão pouca idade, Massini. Então, eu acho que isso também é trabalho do Abel, é trabalho do núcleo de psicologia do clube, a expressão dos atletas do Palmeiras, a expressão profissional, o modo profissional como o time age, diz muito de quem é o coordenador técnico deles. Né? Diz muito. Eu acho que hoje a gente tem um reflexo muito evidente de todos os pontos que o Abel defende, espelhados no comportamento esportivo, na tendência de comportamento competitivo que os atletas do Palmeiras demonstram. Isso é fantástico e é como você muito bem falou. Só dá para fazer isso com tempo. Se tivesse saído por conta do jogo com o CSA ou depois uma outra situação, teria terminado tudo e ter que começar do zero sem saber se ia ter sinergia, se ia ter. Não, ia começar um trabalho do zero. Né? Então, eu acho que o que o Abel faz realmente serve como modelo. Eu sei que muita gente da imprensa não gosta, porque é português, porque é isso, porque é aquilo outro e tal. Tem. A gente sabe que tem essa onda, né, quase uma onda xenófoba, eu quero dizer, porque qual é o problema? Se ele é de Marrakech, de Brasília, de Lisboa ou do Zaire? Qual é o problema? O cara é um profissional. Ele vem aqui e se o pessoal aqui no Brasil não se habitua, não vai atrás da modernidade sobre como você atuar no futebol, vai ficar para trás. E vários outros treinadores virão para cá. Eu conheci, Massini, o Milan Labs, que é o laboratório de alta ciência do Milan, que tem Milan, tem o Mind Lab, que é o laboratório mental, tem o Clinical Lab, que é o laboratório médico. Os caras, pelo mundo aí, eu fui conhecer no Ajax também, cheguei lá e falei, pô, eu queria conhecer quem é o psicólogo, vocês têm psicólogo aqui? Pô, a mulher abriu o olho desse tamanho para mim, como tem psicólogo aqui? Parecia que eu estava perguntando se tinha médico no time, entendeu? Claro que tem. A gente tem psicólogo no mirim, no infantil, no juvenil, nos juniores e no profissional. Quando o moleque está no fraldinha, ele tem psicólogo e vai passando de categoria para categoria até chegar no profissional. Existe uma mentalidade em muitas grandes equipes da Europa de formação de indivíduos que representam a equipe. E acho que essa ideia é mais uma das ideias, tantas ideias vencedoras que o Abel traz ao Palmeiras. Beleza. Pessoal, estou conversando aqui com o psicólogo João Kozak, psicólogo do esporte, doutor em psicologia do esporte na Universidade de São Paulo. João, eu não sei se na psicologia o time adversário, o psicólogo adversário faz uma análise da equipe adversária que vai enfrentar, né? Ou se é uma análise individual. Imagino que seja no geral e pegando um ou outro jogador para municiar também os seus jogadores com as reações emocionais dos adversários. Ponto. A pergunta é: como você classificaria
o Palmeiras, o time do Palmeiras, se você tivesse que fazer um relatório agora para o treinador do Atlético Paranaense, tem jogo neste sábado. E quais jogadores, que característica você apontaria de um ou outro? Pode ser um só, para você resumir como um jogador a pensar, porque se eu enfrentar o Daverson, eu vou provocar o Daverson. Eu já sei disso, isso é claro e notório, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Massini, eu tenho uma ideia sobre essa questão que você colocou de jogador. Eu digo que todo time de futebol, nas minhas palestras, nos meus cursos, eu falo que, inclusive trabalhando com as equipes, eu digo isso. A gente tem 11 jogadores em campo e um 12º, que é o jogador equipe. É a somatória de todas as potencialidades, todas as fragilidades, todas as possibilidades de ação coletiva, de ação em grupo. Então, quando eu falo quando eu trabalho com uma equipe, a gente faz uma análise da equipe que vai ser enfrentar, né, que a gente vai enfrentar, normalmente eu me refiro, quando não tem nenhum aspecto como esse, né, que você pontuou, vai jogar com o Davidson, ele é irritado, você faz isso, faz aquilo, aquilo outro, quer dizer, você tem isso na verdade até os próprios jogadores já sabem, né, não tem muita novidade, você pega o Luciano no São Paulo também, que é extremamente explosivo, a gente vê isso, não precisa ser jornalista nem psicólogo para você ver, isso está na nossa televisão todos os dias. Eu gosto de falar sobre o atleta que representa a equipe. E se eu estivesse no Atlético Paranaense hoje, qual a fotografia do atleta equipe Palmeiras que eu passaria para a comissão técnica, né? Fruto da observação, tanto minha quanto sua como nossa, né? Eu diria que o Palmeiras hoje tem uma fotografia de um altíssimo grau de resiliência muito testada no campo recente, desde as partidas e das dificuldades antes do 5-0 com São Paulo, em que o time se manteve ainda trabalhando, atuando com confiança, até depois do 5-0, ou a marcha vertical que o time pegou, até a dificuldade no primeiro tempo com o Botafogo, em que ali a resiliência, a confiança, a paciência, a perseverança, a dedicação do time se mostrou num nível mais elevado dos últimos anos do futebol mundial. Não estou falando do futebol brasileiro, estou falando que aquilo ali que aconteceu no Newton Santos não é uma coisa que se vê no mundo ao se tratar de futebol profissional com frequência. Você, Massini, que acompanha o futebol há tantos anos, é testemunha de que a gente não vê uma situação daquela, isso não é corriqueiro. Né? Então, o que aconteceu no Newton Santos diz muito desse atleta equipe, desse 12º jogador do Palmeiras, que é um jogador resiliente, forte emocionalmente, que se abala muito pouco, apesar de eventualmente demonstrar em um momento ou outro, fundamentalmente, internamente, é um time que tem muita força interna e muita resiliência. Eu falo em resiliência porque resiliência foi o que o Palmeiras precisou, que é aquela coisa que quando o lutador de boxe toma, ele enverga, volta, segue com a guarda e segue lutando. Tem uma hora que ele acha um golpe e aí ele liquida o adversário. Foi o que o Palmeiras fez. Né? E não venha me dizer o pessoal, porque arbitragem, não sei o quê. Até hoje eu coloquei no meu Instagram, né, falando um pouco sobre a questão do jogo e tal. E aí foi uma pessoa lá e falou assim, professor, mas você não vai falar da arbitragem também que dificulta o aspecto psicológico? Eu falei assim, olha, se você quiser falar de arbitragem, a gente até fala, mas eu acho que aqui também a gente tem que falar que quando está 3-1, quando você perde um pênalti e está 4-1, para fazer 4-1, isso também dificulta. Né? Então eu acho que fica um murmurinho muito grande em paralelo ao que aconteceu e as pessoas às vezes perdem o cerne da questão. O cerne da questão é um altíssimo grau de resiliência, de potência interna, de ação e de reação que o Palmeiras demonstrou, e acho que o Atlético Paranaense vai ter bastante dificuldade de pegar uma equipe novamente em ascensão, numa curva ascendente, e agora vislumbrando a taça que até, sei lá, 20, 30 dias atrás
era talvez um detalhe, mas agora a gente sabe que o Palmeiras tem um lastro de competição, de conquista, de vitória, né, maior, muito maior, sobretudo o lastro recente, do que tem o Botafogo. Não foi à toa essa virada contou não só com o trabalho do Abel, mas também com o background que o Palmeiras tem dos títulos que ele recém conquistou. E o Botafogo num título de 95, ou seja, 28 anos atrás. E pega os últimos 3, 4 anos do Palmeiras. Entende? Então, acho que Pois é, tudo isso é João, tempero, Massimi. mas há quem diga que esses jogadores não estavam no Botafogo desde 95, que eles não podem sentir, mas a Sentem, instituição, a torcida, eles sentem, né? Passam isso para o sentem. campo, não é? Sentem. Eu, quando falo em psicologia do esporte, eu falo muito, muito em instituição. Os meus alunos, quando falam, professor, se a gente for trabalhar com a base do Juventus, é a mesma coisa que trabalhar com o profissional do Flamengo? Eu falo, não. Ah, mas é por conta de base, por conta de profissional? Não só. É por conta da instituição, do histórico, a linha discursiva, ou seja, o que se fala dentro das instituições, está permeado de sentido, está permeado muitas vezes de dúvidas, de angústias, de derrotas, de decepções. Assim era o nosso futebol olímpico até cair, né? Não vou desmerecer aquela conquista, mas vamos lá, não tinham as grandes seleções do mundo, não estavam naquela Olimpíada no Rio de Janeiro, e a gente finalmente conseguiu quebrar, né, aquele tabu de jamais ter vencido uma medalha de ouro numas Olimpíadas. Mas quanto tempo demorou? O Brasil já era pentacampeão do mundo e não tinha uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Então, as instituições em si vão criando entraves, entraves históricos, a gente pode dizer, e que isso, de alguma forma, acaba poluindo comissão técnica que entra, que sai, jogadores que entram, que saem. No jogo do Palmeiras com o Botafogo, eu estava conversando com uma colega ontem, eu até brinquei com ela, falei assim, ali pelas tantas, só faltou o pessoal erguer, né? A gente até imaginou essa bandeira erguida no Newton Santos, escrito há coisas e reticências, entendeu? Porque você começou a ver o negócio desenhando ali, aí você falou, aí o Palmeiras foi lá e escreveu, que só acontece com o Botafogo. Muito bem. Cara, eu queria ficar uns 2 dias, sei lá, eu só adoro Vamos esse combinar, tema pô. Pô, e maior outros. prazer. Vamos sim, adoro esse tema e outros ligados à ciência do esporte, né? Como a fisiologia, como a preparação física, como a psicologia também, porque isso me faz ser um ser humano melhor e me faz ver o jogo de forma diferente da maioria. Isso é um mérito que eu, sem ser arrogante, digo a vocês que tenho. Também porque tenho 56 anos, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais, né? Vai o caminho, vai ali, vai caminhando. Então, eu quero agradecer ao João Kozak, quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no canal. Por favor, este vídeo é fundamental para que a gente entenda o processo, o que está acontecendo no Palmeiras. Espalhe aí nos seus grupos de WhatsApp, onde aí, ao invés de ficar aqui xingando a sua tia no grupo de WhatsApp, manda esse vídeo lá no grupo de WhatsApp, que eles vão, acho que eles vão entender ou tentar aprender um pouquinho com esse grande profissional que é doutor em psicologia e tem 7 livros publicados. João, indica um dos 7 para a galera que quiser estudar um pouquinho mais de psicologia no esporte, um livro que a gente entenda, porque não é uma linguagem fácil. Sim, essa é uma preocupação, sabe, Massini, que eu tenho, até por já ter formado aí mais de 5 mil alunos nesse período todo, e tem o pessoal de educação física, tem médicos, tem uma porção de outros profissionais que não da psicologia, acho que eu consegui aí, de alguma forma, desenvolver uma linguagem mais acessível, sem um psicologuês que a gente fica perdido, né? Às vezes até nós psicólogos ficamos, eu quero indicar para o pessoal o meu último livro, na verdade, que se chama O que está em jogo além do jogo. Reflexões clínicas em psicologia do esporte. O que está em jogo além do jogo, João Ricardo Kozak. Vocês vão encontrar. É um livro que tem vários casos debatidos, estudos de casos de atletas de diversas modalidades e a psicologia do esporte se destrinchando aí
e um monte de situações com vários conflitos, com várias dificuldades, e como que os processos foram ganhando corpo e os atletas foram se fortalecendo com a parceria da psicologia do esporte. Então, o que está em jogo além do jogo, eu recomendo a vocês. Quero agradecer aqui ao nosso Massini, obrigado pelo convite. Pessoal, lembrando dos likes, aqui deixa os likes, né, engrossando o couro aqui com o Massini, e passem para todo mundo, para o pessoal, para os amigos, na macarronada de domingo com a mama, né? Ali é importante passar ali na mesa também. E Massini, vamos conversar mais vezes. Eu quero dizer a você que eu fico muito feliz quando eu tenho esse tipo de encontro como esse que a gente está tendo. Por quê? Eu entendo que a mídia e a grande mídia, pessoas importantes da mídia como você e outros colegas, né, que são pessoas que são formadoras de opinião, quando demonstram essa inquietação, esse desejo de entender um pouco as ciências que envolvem o esporte, colaboram muito para o crescimento, para o desenvolvimento e, sobretudo, para a abertura de novas portas e quebra de muros e paredes, muitas vezes regadas a preconceito e desinformação ou má informação, como a gente cansa de ver por aí. Então, eu queria novamente te agradecer demais pelo espaço, me colocar à disposição para a gente conversar sempre que possível, e desejar muito sucesso a você e dizer que foi um grande prazer conhecê-lo e que a gente possa aí trocar mais figurinhas em breve, viu? Forte abraço a você e a todos aqueles aí que nos acompanharam agora. Sim, bom, agora você abriu uma porta importante para mim, para o canal, porque é um conteúdo com muita qualidade, com muita assertividade. O João fala, você entende, linguajar muito simples, né, para a gente entender, simples e importante, o significado da psicologia no esporte, no geral, e essa força e resiliência que tem a Sociedade Esportiva Palmeiras, espelhado nas palavras do João, um time em campo que representa o seu comandante Abel Ferreira, com erros, acertos táticos, técnicos, são outras discussões, mas o que aconteceu quarta-feira não foi por acaso. Tá aí, tá explicado para você um pouquinho da onde vem essa força de um time que estava abatido com praticamente morto, um pênalti contra, e aí a partir daí reverte e consegue chegar. Fala também do adversário, né? Porque tem um adversário. Se fosse um outro adversário um pouco mais resiliente, talvez o Palmeiras não tivesse conseguido a virada. Tem as duas coisas no contexto de um jogo de futebol que eu acho muito importante. Meus amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal, manda a sua opinião, é muito importante para nós. E sábado tem pós-jogo, pré-jogo antes, né, Massa? Pré-jogo e pós-jogo, jogo sábado à noite, 9h30 da noite, na Arena Barueri. Então, estaremos aqui, são ossos do ofício. João, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, hein? Obrigado, Massini. Um forte abraço, muito sucesso aí para você. Conte sempre comigo. Pessoal, contamos com vocês aí para compartilhar aí nosso bate-papo aí para todos os grupos de amigos e familiares. E que o Palmeiras e a sua estrutura, a sua visão, e tudo isso que o Abel trouxe e conseguiu desenvolver dentro do clube possa ser olhado com sobriedade, com menos julgamento crítico e sim com mais aprendizado, porque há coisas ali muito importantes que o Abel conseguiu deixar, né, aí no Palmeiras, conseguiu trazer, que trouxe aí certamente um grau de modernidade, de procedimentos esportivos, de preparação esportiva que precisa ser conversado e precisa ser, sobretudo, replicado pelo nosso futebol. Abraço, Massini, abraço, pessoal, tudo de bom para vocês.